Olá, pessoal! Anualmente celebra-se o Mês Mundial da Saúde Digestiva no mês de maio. E o Maio Roxo é o mês de conscientização da doença inflamatória intestinal. Dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal e o dia 29 de maio de 2022, o Dia Mundial da Saúde Intestinal. E para que nós possamos esclarecer todas as nossas dúvidas sobre as doenças intestinais, nós chamamos aqui dois especialistas na área, o Dr. José Jorge da Silva, cirurgião geral, e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, e a doutora Flávia Magnago, cirurgiã geral e cirurgiã oncológica do Hospital Santa Rita de Vitória. Eles vão esclarecer as nossas dúvidas e nos informar sobre como manter uma saúde intestinal adequada. Dr. Zé Jorge, quais são as doenças inflamatórias intestinais? Bom, nós temos a doença de Crohn, que é uma doença bem conhecida já, e a doença retocolite ulcerativa, também é uma doença importante, grave às vezes, e para compor esse quadro aí, a doença diverticular, que é o divertículo do intestino, que pode se tornar uma doença inflamatória, que pode caracterizar os sintomas bem parecidos com os sintomas das doenças inflamatórias do intestino grosso. A doença diverticular, como ela acontece, doutor José? Bom, a doença diverticular ela é uma doença que não tem uma origem genética, é uma doença que é comum em paciente de mais idade, sendo que a partir dos 30 anos já pode aparecer os primeiros divertículos, e acima dos 50 já tem uma incidência maior, em torno de 60%, e acima dos 80, alguns autores classificam 90% já dos pacientes com doença diverticular, e muitos são assintomáticos, só sabe disso às vezes em pós-óbitos, não sabe do diagnóstico, mas muitos são sintomáticos e têm sintoma bem característico da doença. Então, nós que estamos envelhecendo, a nossa população, existe um aumento da longevidade, nós mulheres hoje vivemos até 80, 85 anos, nós precisamos nos preocupar com a doença diverticular, porque como o Dr. Zé Jorge falou, algumas são totalmente assintomáticas, mas ao chegar aos 80, 90 anos, quase 90% das pessoas terão divertículos no intestino. E o que vem a ser esses divertículos? Então, são dilatações, são herniações que passam através de pontos frágeis do intestino, fragilidade, e que com a idade aumenta essa fragilidade, por isso maior incidência nas pessoas de mais idade. E esses divertículos, essas dilatações, são frágeis também, sujeitos a perfuração, inflamação. E claro, se tem um intestino que funciona mal, constipado, ele vai piorar esses sintomas, podendo vir agudizar. A alimentação rica em sementes, que você possa vir ingerir, pode ocupar esses divertículos, isso provocar inflamação, então deve-se evitar aquele que tem um diagnóstico de doença diverticular. Também o cigarro, o álcool em excesso também pode inflamar o divertículo pela isquemia, falta de circulação que provoca o cigarro. Os divertículos também na disfunção, na constipação crônica, nas fezes endurecidas, aumenta a pressão sobre a musculatura do reto sigmoide, que são as áreas mais comuns de divertículo, e aí favorecendo ao aparecimento de novos divertículos e piorando o problema. E eu estou começando a ficar preocupada, e vocês também, porque se nós mulheres, na grande maioria das vezes, deixamos o nosso horário de ir ao banheiro para cuidar dos filhos, para ver a panela que está no fogão, para atender o telefone, para preparar uma aula, nós temos múltiplas funções e muitas vezes não está na nossa agenda ir ao teu banheiro. E pelo que o Dr. José Jorge está falando, a constipação é um fator predisponente ao desenvolvimento de divertículos. Nós precisamos nos atentar que no primeiro
na primeira vontade de ir ao banheiro, a gente deve parar tudo que está fazendo e procurar o banheiro para uma evacuação saudável. Certo, doutor Zé Jorge? Concordo, isso porque se você não vai, passa à vontade e depois não volta mais à vontade. E você, às vezes, passa dias sem evacuar por causa desse defeito, dessa conduta errada de não atender à vontade de ir ao banheiro. Então, não faça isso, porque isso leva à constipação. Sem falar também na ingesta inadequada de fibras, né, que favorece um bom funcionamento do intestino. Certo. Uma outra preocupação é também a retocolite ulcerativa, né, que é uma outra doença inflamatória crônica. E qual é o recado para a população, doutor José Jorge, sobre a retocolite ulcerativa? Bom, a retocolite ulcerativa não é uma doença genética, que vem de pai para filho, de mãe para filhos. É uma doença que aparece, mas há uma predisposição já familiar de alguns pacientes. Às vezes paciente jovem ainda, que tem alteração do hábito, já tem diarreias com frequência, especialmente no lado emocional. Às vezes a pessoa tem uma alteração porque está estressado ou porque tem uma notícia ruim. Esse paciente deve ser acompanhado, ele tem uma tendência a isso. Com o passar do tempo, a cobrança do dia a dia, o trabalho, né, a cumprimento de metas de trabalho, tudo isso pode vir a caracterizar essa doença, que é uma doença inflamatória, muitas vezes crônica, se passar de 30 dias de sintomas. Muitas vezes o paciente que tem primeira crise vai em um pronto-socorro com dor abdominal, é medicado, mas não é orientado, às vezes volta 2, 3, 4 vezes no pronto-socorro e deve procurar um especialista para poder então investigar e chegar a diagnóstico. Tem tratamento, o bom dessa história é que tem como tratar e a pessoa pode ter uma vida normal, feliz de tudo que passa nessa vida, sem nenhuma preocupação maior, mas precisa do diagnóstico. E a doença de Crohn? Bom, a doença de Crohn é mais extensa, ela pega não só o reto sigmoide, né, mas pega todo o aparelho digestivo, desde boca até ânus. Pode se manifestar como uma simples afta, ou dor articular, pode ter dor articular sem explicação, PCR elevado, e como uma doença reumatoide, mas se tem um componente intestinal, nós temos que pensar em doença de Crohn. Ela é uma doença segmentada, pode pegar segmentos do estômago, pode ter úlcera no estômago, do duodeno, todo o delgado tem uma extensão grande, pode ter vários pontos diferentes, que inflama, que pode evoluir com crises, e essas crises funcionam com fase aguda, e depois fase crônica, aquilo vai retraindo, vai cicatrizando, vai estenosando e vai estrangulando o intestino até chegar a um ponto de obstruir o intestino. O lugar mais comum da doença é na parte terminal do intestino delgado, iniciando o intestino grosso, que a gente chama de ilho terminal. Ali é o lugar mais comum da doença. E às vezes, se não diagnosticado e tratado, e tem medicações hoje específicas, medicação química e biológica hoje com uma eficácia muito boa, a pessoa vai evoluir para essas complicações. E as complicações mais comuns, graves, são estenose, obstrução, perfuração, fístulas, que podem ser evitados se dado o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. E é importante salientar, gente, que a doença, a endometriose, né, é uma doença também inflamatória e que muitas vezes as pacientes apresentam comprometimento intestinal, né, da parede anterior do reto, e algumas vezes podem cursar com sintomas também de estreitamento intestinal, como cólica, dor ao evacuar, alterações do hábito intestinal alternando diarreia com constipação. Então é importante reconhecer essas doenças para o diagnóstico diferencial. Muitas vezes você é taxado como portador de uma síndrome de colo irritável ou intolerâncias ao glúten, à lactose, e na verdade você está diante de doenças inflamatórias crônicas que necessitam de tratamento adequado e específico. E agora eu vou passar a pergunta para a doutora Flávia. Posso fazer uma complementação? Sim, claro. A síndrome do colo irritável é um diagnóstico por exclusão.
Só podemos falar nessa doença quando afastarmos a possibilidade de doença de Crohn ou colite ulcerativa. Aí sim, afastado desse problema, nós podemos pensar e dar o diagnóstico sim, de colo retal. Então, e como que nós vamos fazer esse diagnóstico diferencial com outras doenças benignas, tais como a endometriose, síndrome do colo irritável ou as síndromes absortivas e o câncer de intestino, né, doutora Flávia? Porque o câncer de intestino ele é bem prevalente na nossa população, né? Ele pode acometer toda a parte do intestino grosso, pegando o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e também o reto, né? Entre as mulheres, né, aí o câncer reto do cólon, ele ocupa a segunda posição como o câncer mais prevalente, perdendo somente para o câncer de mama. E vocês então, por sabiam isso é muito isso? importante a detecção precoce do câncer coloretal. Vocês sabiam isso, meninas? Né? Porque todas nós sabemos que nós temos que procurar o ginecologista uma vez por ano, né? Para fazer nossos exames de rastreamento do câncer de mama, do câncer de colo e o câncer de intestino, como a doutora Flávia falou, é o segundo câncer mais prevalente na mulher. Isso. E como que é detectado esse câncer, doutora? Quais são os sintomas? Então, a gente pode citar inicialmente os principais fatores de risco, Sim. né? A gente, principalmente aí, a idade maior do que 50 anos, temos uma prevalência maior do câncer coloretal, uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, né? Pobre em fibras, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo também são fatores de risco associados ao câncer coloretal. A história pessoal da mulher com câncer ginecológico, um câncer de mama ou um outro câncer intestinal, também temos que ficar atentos para essa investigação mais precoce. Tem mulheres, né, que tem uma tendência a ter vários tipos de câncer na mesma paciente, né? E a gente pode estar diante de síndromes genéticas que podem ser diagnosticadas e tratadas corretamente. Isso, as síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch, também as adenomatoses familiares, também são relacionados, assim como as doenças inflamatórias intestinais. A gente também tem um aumento do risco do câncer coloretal. O importante, então, gente, é que o profissional ele tem que ter essa visão holística da mulher, tanto das doenças inflamatórias crônicas, do diagnóstico diferencial delas, quanto das doenças cancerosas, né, doutora Flávia? Isso. E quais são os sintomas principais? O que a pessoa tem que se atentar, né, para aí, nesse caso, tem que procurar um profissional para estar fazendo uma investigação mais adequada, né? Sempre observar as fezes, observar se tem sangramento, a formação das fezes, se elas estão muito finas, que a gente fala umas fezes infitas, se teve alteração do hábito intestinal, uma massa abdominal que cresceu com dor abdominal, uma anemia com uma fraqueza inexplicável, são os principais aí, sintomas, as principais sintomatologias do câncer coloretal. Lembrando que não significa que apresentar um sintoma a gente vai ter o câncer coloretal, porque muitas doenças benignas também cursam com os mesmos sintomas. E é importante, então, gente, depois dessa alerta, saber que nós precisamos olhar as nossas fezes ao acabar a evacuação, para ver o estado delas, se elas estão finas, se elas têm alimentos, se existe a presença de sangue. Porque nós mesmos podemos ajudar o profissional a detectar precocemente essas doenças. E a boa notícia, doutora Flávia, qual é? Que o câncer coloretal detectado precocemente, isto é, quando ele está restrito ao cólon, a gente tem uma chance de cura muito grande, chegando em torno de 90%, realizando o tratamento adequado. Então, vamos se ligar e se preocupar com a consistência, com a forma, com o visual das nossas fezes. E outra coisa, doutor Zé Jorge, qual é a boa nova da doença inflamatória crônica? Tem tratamento? A gente consegue sobreviver e conviver com essa doença? Pois é, essa doença inflamatória, dado o diagnóstico, né, a investigação correta,
Tem tratamento sim, e a paciente pode ter uma qualidade de vida praticamente normal com o tratamento específico da doença. Então, o que precisa é direcionar a pessoa para o profissional qualificado para investigar e chegar ao diagnóstico. Não pode deixar a doença evoluir para chegar a um ponto que não tenha como tratar. Falar em tratamento cirúrgico existe, mas são os casos mais graves e também o tratamento cirúrgico também resolve o problema do paciente. Então, gente, resumindo, 20% da população tem problema intestinal, segundo os dados da OMS. E você também pode ter um problema intestinal. Segunda coisa, o câncer intestinal é o segundo câncer mais prevalente na mulher. E as doenças intestinais crônicas precisam fazer diagnóstico diferencial com o câncer intestinal, através de que exames? Sangue oculto nas fezes, né? Antes disso, da visualização da consistência das fezes, da presença de sangue no vaso, de sangue oculto nas fezes e de um exame de imagem endoscópio para avaliar dentro do intestino. Com isso, a gente consegue detectar o câncer precocemente e, como a doutora falou, nós conseguimos umas taxas de sobrevidas adequadas, de tempo livre de doença adequados e muitas vezes de cura.